Hoje é uma live fantástica que nós vamos falar sobre superação. Tá no meu aqui, né? Superação, superar, ultrapassar situações desagradáveis, a ação de vencer. Como será que funciona isso, não é? Olá, Fátima, seja muito bem-vinda. Que prazer imenso ter você conosco. Hoje nós vamos falar sobre superação com a querida Madonna. E que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Muito boa noite. Essa noite é muito especial porque eu trago uma pessoa muito querida, muito especial. E é alguém que eu conheci desde o momento que eu conheci, eu tive a honra e o prazer de fazer uma formação junto com essa pessoa maravilhosa e conheci um pouquinho da história dela. Então, com certeza você vai compreender um pouquinho de como essa pessoa superou a vida dela, não é? E é uma história fantástica. E eu gosto muito de histórias reais porque as histórias reais impactam as nossas vidas, não é? Então seja muito bem-vinda, Aline Guedes, muito bem-vinda. Não se preocupe, Fátima, porque essa live também, caso você não possa ficar até o fim, essa live vai ficar gravada, ok? No GVT, vai também para o YouTube, então não se preocupe, mas aproveite, porque esse é um momento único e ao vivo com ela, né? Então é maravilhoso, fantástico poder contribuir, ser contribuição na vida de vocês. Pessoalzinho, vocês que estão entrando aí, já vão, se fizer sentido para vocês, convidem outras pessoas, ok? Para verem também esse conteúdo, porque é um conteúdo muito rico e é um conteúdo de contribuição de vida mesmo, de vida para vida. Então envie aí o aviãozinho para as pessoas e coloquem sempre que puder os coraçõezinhos também, porque isso nos ajuda a engajar outras pessoas, nos conectarmos com outras pessoas, né? Seja bem-vindo, Reginaldo. E eu gostaria de convidar vocês agora, seja bem-vinda, Amanda, nós vamos aguardar um pouquinho mais as pessoas entrarem, né? E eu já gostaria de convidar vocês para terem em mãos caneta e papel. Eu sempre digo isso porque numa live você pode ter um insight que de repente esse insight você pode transformar toda a sua vida. Seja bem-vindo, David. E quando você tem um insight é só insight. E quando você transforma esse insight numa ação, esse insight vira contribuição para a sua própria vida. Então eu te convido a ter caneta e papel em mãos para que você possa anotar as dicas de como superar e como ultrapassar situações difíceis. Bom, eu vou já me apresentar aqui enquanto a Madonna não chega, ok? O meu nome é Zilda Fernandes, para quem é convidado da Madonna, tá? Eu sou coach sistêmica e consteladora sistêmica familiar e sou também facilitadora de barras de Axis. E a minha missão é levar conhecimento, é contribuir com o máximo de pessoas que eu puder e trazer uma cura sistêmica. E eu acredito que uma cura sistêmica se baseia em autoconhecimento. E durante a formação, talvez a Madonna se recorde dessa frase que eu vou estar falando agora, que estou falando com vocês agora, que é a seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. E como que nós fazemos isso? Buscando, interpretando, questionando e principalmente duplicando, passando essas informações. Então, de novo, eu vou pedir a vocês que, se fizer sentido, envie um aviãozinho, convide outras pessoas, ok? Para estarem conosco nesta live, porque vai ser uma live fantástica.
Fátima, seja bem-vinda. Será que a Madonna é que eu conheço? Fazíamos dança de academia. Acredito que sim, viu, Fátima? A Madonna acabou de entrar e eu já vou chamar ela. Antes, porém, eu gostaria de deixar aqui, Angélica, seja muito bem-vinda. Meu coração tá assim, muito feliz por essa presença. Antes um pouquinho de chamar a Madonna, só gostaria de deixar a vocês também um recado e dizer que nós temos um treinamento gratuito chamado Chá. É um treinamento para você aprender a lidar com a sua ansiedade, ok? Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, no final da live você pode enviar lá uma mensagem para nós, que nós vamos estar enviando para você o link para você estar acompanhando. São 8 aulas de muito conteúdo, ok? Tem vários treinamentos que estão surgindo por aí. Draco, seja muito bem-vindo, tá? De novo, gente, coraçãozinho para essa live, principalmente para Madonna, aviãozinho para todas as pessoas que merecem estar nessa live com a gente. Deixa eu chamar aqui a Madonna. Só um minutinho para nós. Só um minutinho. De que vocês já caminhei vários aviões. Ai, gratidão, viu, Fátima? Ai, que delícia! Boa noite! Ai, saudades mesmo. Meu amor, gratidão por estar aqui com você, viu? Gratidão. Eu que agradeço. Só antes de você se apresentar, Madonna, eu gostaria de contar um pouquinho a experiência para essas pessoas que eu tive junto com essa mulher. Nós vivemos uma experiência única e marcou muito. E quando eu tive o prazer de ela responder sim, eu vou fazer uma live com você, o meu coração ficou tão feliz, porque nós fizemos um psicodrama e eu participei do psicodrama da história da vida dessa mulher, que é fantástica, maravilhosa. Então, sem mais delongas, Madonna, eu já me apresentei às pessoas que são do meu grupo e às pessoas que são do seu Instagram também, tá? E me coloquei à disposição já e vou continuar me colocando à disposição para que vocês possam fazer perguntas, ok? Durante a live, porque essa live foi feita com muito amor e carinho para vocês, embora seja uma contribuição fantástica que talvez não saiba, nem se vai dar tempo de responder todas as perguntas, porque é uma história linda, né? Mas se nós não respondermos durante a live, deixa a pergunta e encaminha lá, ou no meu ou para a Madonna, que nós vamos ter o prazer de responder. Não é isso, Madonna? É isso. Então, gente, lembrem-se só de mais uma coisa. Um insight é só um insight. Portanto, caneta e papel na mão. Porque quando eu tenho um insight e eu transformo ele em ação, a minha vida muda, a minha vida se transforma, ok? E agora eu gostaria de que a Madonna, eu desde já quero agradecer de coração mesmo por essa honra de estar aqui com você. Madonna, tá com você, eu quero que você se apresente, que você conte um pouquinho de quem você é, para depois nós entrarmos um pouquinho na história da sua vida, ok? Seja muito bem-vinda. Querida, muito obrigada. Primeiro, te agradeço de coração por esse convite. Parabéns pelo seu lindo trabalho, pelo seu propósito. Você está me ouvindo direito? Dá para ouvir? Para mim tá perfeito. Tá todo mundo... dá um joinha para nós, para sabermos que tá todo mundo ouvindo direitinho. Eu acho que okay. Sim. Bom, eu acredito agradeço que a todos vocês que estão aqui presentes por quererem ouvir a minha história de vida e de superação. Todos nós estamos aqui nesse mundo para agregar amor, valores, sentimentos, emoções, experiências e muita superação. Espero de coração que a minha história te encante, te envolva, te leve para o outro lado do mundo, sem pagar passagem, que você vai até o mundo, mas não vai pagar passagem. Se entrega e se conecta comigo com a ajuda. Eu sei que você também tem muita história para superar e já superou várias.
Desejo de coração que essa live mude a sua vida, a sua percepção para o melhor, que abra o seu olhar para o novo, que deixe em você um sentimento de se desafiar, de encarar as situações de frente, que prevaleça a sua perseverança. Espero que todos nós possamos tornar o nosso mundo cada vez melhor. Me ajuda a espalhar o amor, compreensão, compaixão, a empatia. E boa live para nós. E gratidão Ai, que lindo! estar agora com você, amor. A palavra é sua. Que delícia! Meu amigo Ligete. E seja bem-vindo, a Bruna também entrar. É muita gratidão e é realmente de coração que nós estamos fazendo mais essa entrega e sendo mais uma vez contribuição na vida de todas as pessoas que se dispuserem a estar conosco, né? Boa noite, meninas, que seja muito boa a live de vocês, com certeza. Mara Day, seja bem-vindo, Mara Day, Mônica. Gente, gratidão. Vamos lá então. Para nós falarmos um pouquinho de superação, superar, ultrapassar situações desagradáveis ou ação de vencer alguma coisa. Madonna, começa contando para nós um pouquinho da sua história, o que aconteceu. Eu sei que a Madonna passou por pelo menos 4 medos na vida, não é? E talvez cada um desses medos que a Madonna tenha enfrentado e passado, talvez você também se questione, lógico que de formas diferentes, em países diferentes, em situações diferentes, mas talvez as nossas limitações, as nossas dificuldades e as nossas superações também sejam as suas dificuldades e o motivo para que você possa se superar a partir dessa live. Então, como a Madonna disse, abra o seu coração e esteja aqui de corpo e alma presentes, porque tem muito conteúdo rico, tá? Madonna, então começa a falar para nós um pouquinho a sua história, que tá todo mundo ansioso por te conhecer. Para descobrir. Eu quero primeiro só falar um pouco porque resolvi escrever a minha história como foi. Quando tomei a ciência que eu tenho uma história um pouco diferente, ou que eu valorizei um pouco a minha história, eu levei muito tempo para conseguir escrevê-la. Eu fiquei até doente, primeira vez que eu fiz a entrevista para escrever com o meu escritor que me ajudou, Carlos Alencar. Começou a me fazer perguntas que eu não estava querendo falar. Apesar que eu me sujeitei a isso, eu não estava conseguindo encarar a minha história. E ele me perguntando, eu comecei a chorar. Fiquei 2 semanas gripada, eu não conseguia falar com ninguém. E toda vez que ele vinha para mim, querendo continuar o nosso trato, de começar a escrever a minha história, eu ficava com receio, porque eu fiquei com medo de ficar doente de novo, ficar muito emocionada e ficar doente. Aí encontrei um ponto de equilíbrio. Eu não conseguia mais marcar ao vivo com ele para conseguir explicar. Comecei a, de madrugada, colocar minhas músicas de meditar e mandar minha história, narrando ela, mas dentro do meu sentimento. Eu senti cada palavra foi escrita naquele livro que está disponível no Telegram. Na minha bio, eles entram e acabam baixando o livro. Eu disponibilizei ele grátis, tá? No meu Instagram. Então, eu levei praticamente 55 noites ele escrevendo, eu de madrugada, só conseguia de madrugada narrar a minha história com a essência. Eu fiz questão de ver tudo com sua essência, sabe? Então, o livro ele está muito bem explicado, muito bem escrito, muito bem elaborado. Quem tiver a oportunidade de fazer o download, aproveita, faça uma boa leitura. Agora eu vou falar um pouco dos meus traumas. Eu quero falar o primeiro que sempre falo, o medo. Um trauma que é tão simples, que nós não percebemos, que nossos filhos às vezes têm um trauma por coisa muito pequena. Eu nasci no Líbano, eu tinha mais ou menos 5 anos, eu morei em Zahli, numa cidade chamada Zahli. Eu sei que os nomes são diferentes. Um pouquinho. Madonna travou um pouquinho. Então, aí deu? Tá dando para ouvir? Deu, tá tranquilo. Então, quando eu estava com a minha mãe, fui com ela visitar meu tio na outra cidade. Eu estava
as minhas duas irmãs, uma mais nova, uma mais velha. Quando estávamos voltando para a casa do meu pai, eu sei que tinha uma estrada, uma rua estreita, passava muitos carros. E eu estava atrás, sempre era devagar, porque tinha medo. Desde quando nasci, eu não sei porque eu tinha medo das coisas. Eu lembro que minha mãe segurava a minha irmã mais nova com a mão, foi na minha frente, e eu fui atrás dela. Eu estava bem atrás, a minha irmã foi na frente. Eu fiquei presa entre uma Kombi que está parada, os carros passando. Eu vi minha mãe indo lá na frente. Eu desesperada, atrás, uma criança de 5 anos querendo a mãe de volta e vi a mãe indo embora. Essa sensação é engraçada, ela é muito boba de repente, sabe? A gente não percebe que traumatizou uma criança, mas essa sensação me acompanha até agora. Eu fico pensando, de repente, os nossos filhos, eles devem ter traumas de coisas muito simples, às vezes, e a gente não presta atenção. Então, essa sensação sempre me acompanhou. A sensação de saber que minha mãe está lá longe, eu poderia me perder dela. Isso foi o primeiro medo que eu tive, que marcou minha vida. Chegamos na casa do meu pai e um dia eu acordo, eu vou para buscar ovo para minha avó. E quando vou lá para buscar ovo, eu lembro que tinha um tanque, um exército libanês na rua. Eu volto correndo para a casa do meu pai. Eu pergunto minha avó, o que é aquele tanque? Aí ela diz que vai estourar uma guerra. Mas criança não entende o que é guerra. Aí outro dia de manhã, eu acabo abrindo a janela, eu vejo que a Síria, que era o inimiga do nosso país, estava ali do lado de um prédio à frente. Eu sei que a gente teve que sair correndo e desceu, se escondeu na casa da nossa vizinha. O outro dia de manhã, a gente acorda com bombas dentro do apartamento. Aí foi gritos, começamos a gritar. Eu levantei da cama, onde que eu levantei, caiu um pedaço dos tiros ali, bem no travesseiro. Fomos pelo fundo, saímos correndo e tentamos pular uma janela para ir para outro apartamento, porque não tinha mais saída. Eles estavam atacando a gente pela frente. Só tinha crianças, mulheres e senhores ali. Conseguimos passar para outro apartamento e lá do outro apartamento não tinha mais saída. E todo mundo ficou num quarto, acorralado, escondido lá. E mesmo assim, os tiros estavam fortes, os bombardeios estavam fortes e as bombas estavam fortes. E do nada aparece meu anjo da guarda, que era o meu pai, vem do lado de fora, cerrando a janela, porque tinha grade na janela, ele com mais 2 rapazes, 2 anjos, e acabaram cerrando a janela e libertando todo mundo dali. Saímos correndo na rua e subimos uma escadaria, um atrás do outro, correndo no meio dos tiros. Eu lembro que eu cheguei bem em cima, na escadaria, bem em frente ao bombardeio. Eu era uma criança, eu saí correndo, fui muito rápida. Só que eu não via minha avó, eu não via minhas irmãs. Aí eu olhei assim, eu não queria mais correr, porque eu não estava mais com medo das bombas. Eu estava já com medo de me perder da minha família. Porque sempre o meu medo era isso, me perder da minha família. Então, acabei ficando parada no meio dos tiros. E todo mundo gritava para mim, corre, corre sua boba, corre, que você vai perder, você vai levar um tiro. Mas eu não estava com medo do tiro, eu estava simplesmente parada esperando minha família aparecer. Quando vi minha avó chegou, aí saí correndo junto com eles e acabamos se escondendo no alojamento. Então, o que eu destaco? Os meus 2 medos, que até o momento era ficar longe da minha família. Certo? Certo. Isso foi um desafio desde sempre, eu não sei porquê. Madonna, eu vou pegar só um gancho aí com você, porque esses 2 medos são muito importantes e como você trouxe uma história aí de guerra, de medo e de família, quando a gente fala de constelação sistêmica familiar, uma das primeiras leis da constelação é a ordem, é a hierarquia, que quem vem primeiro tem precedência, né?
Então, olha que interessante, gente, quantos nossos medos, essas crenças limitantes que nós carregamos durante uma vida inteira, né? O primeiro medo da Madonna foi o medo de perder a mãe. E quando nós perdemos nossos pais, principalmente dos nossos corações, é como se nós ficássemos vazios e fôssemos vazios para a vida. Então, muito importante já começar a entender essa história aí, começar a buscar, e se alguém tiver alguma história parecida, algum tipo de medo, algum tipo de trauma, pode se perguntar sim. Aproveita para ler o livro da Madonna, porque tem muito conteúdo, e eu também me coloco à disposição. Então, muito interessante. Primeiro e segundo medo. E detalhe, o anjo da guarda da Madonna era o pai dela, né? Então, só o fato de nós trazermos pai e mãe para o nosso coração, nós não temos noção, vocês não têm noção do quanto isso é libertador, o quanto isso nos encoraja, né? Principalmente até para fugir de uma guerra, né, Madonna? Que coisa mais linda que é isso. E o que eu vejo muito que na história das nossas vidas, todas essas crenças que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem. O medo não era nem de levar um tiro. Não. O medo de levar um tiro não era tão grande quanto a dor de repente, perder a família. E muitos de nós, muitas vezes, temos todos ao nosso redor e não valorizamos o bem maior que nós temos, né? E quantos medos que nós carregamos, né? Mas vamos lá, Madonna, vai continuando, que de vez em quando eu vou te cortar um pouquinho para nós fazermos alguns paralelos Essa aqui, reflexão, tá bom? é isso a minha intenção. Realmente a gente gerar uma reflexão da gente perceber que às vezes a gente trava em alguns sentimentos e a nossa vida para no tempo, não desenvolve. Se a gente prestar atenção em pequenos detalhes que acontecem no nosso dia, no nosso filho, na nossa infância, o que aconteceu, a gente consegue entender o hoje, porque que a gente não consegue se resolver que alguns assuntos, porque realmente precisa fazer um estudo de autoconhecimento para trabalhar alguns sentimentos pendentes ou algumas crenças limitantes. Eu falei no início da live, Madonna, só não te cortando e já cortando ao mesmo tempo, tá? No início da live, que nosso curso, nós ouvimos muito uma frase do José Roberto Marques, que foi o nosso mentor, né? Sim. Nosso mestre, que ele dizia o seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. E o autoconhecimento traz essa chave para você virar essas chavinhas, né? O autoconhecimento empodera. Exatamente. Tá entrando bastante gente aí. Bem-vinda, Val Belisário. Bem-vinda, Mônicas. Vão deixando as suas perguntas, os coraçõezinhos, os aviãozinhos aí, porque a Madonna ainda tem muita contribuição. E aí, Madonna, você falou do primeiro e do segundo medo. E o terceiro, qual que foi? Eu queria só comentar que eu não falei. E nesse momento, quando fugi, vocês lembram que eu falei só da minha avó. Eu não falei da minha mãe. Sim. Porque nesse momento a minha mãe já estava apresentando uma doença, que ela estava com algum problema mental e o meu pai não tinha condições de cuidar dela por causa da guerra, porque ele sabia que ia estourar a guerra a qualquer hora. Pedi pro meu avô para buscar ela, para cuidar dela, que ele mora na Síria. O nosso inimigo era da Síria, era a Síria que estava bombardeando o Líbano, só que minha mãe foi para a Síria porque ela era da Síria. Ela foi se cuidar para se curar. Então, nesse momento, na época da guerra, minha mãe ficou com o meu avô, que era para cuidar dela. E ele não quis depois devolver a minha mãe. Minha mãe ficou na Síria, até o momento ela mora lá na Síria. Então, aí meu avô levou minha mãe, só que levou para cuidar dela. E nessa a gente ficou sem minha mãe, só com a minha avó cuidando da gente, o meu pai ajudando para defender a cidade. E quando fugimos, fomos direto para o alojamento. Ficamos no alojamento que não tinha, era tudo de terra, sabe? Então ficou cada família num canto, tinha um pneu para fazer as necessidades, era um pátio, todo mundo, muita gente juntas. Eu lembro também que eles pediram para alguém ficar vigiando a porta. Perguntaram aos homens se alguém tinha essa disponibilidade de ficar armado lá fora, vigiar a porta para ninguém entrar. Eu lembro que tinha um menino de 12 anos que se levantou para defender as pessoas, porque os homens estavam com medo. E ele foi usado como exemplo ali naquele momento.
onde que aí se candidatou outros homens, porque ficaram com vergonha dessa situação, e que obviamente todo mundo tem medo da guerra, então, mesmo sendo homem ou criança, mas as crianças, elas são mais impulsas, de querer defender, de querer ser heróis, porque eles não avaliam o risco, eu acredito nisso. Mas então, ficamos mais um tempo no alojamento, e depois cada família foi se ajeitando. E nós depois ficamos num lugar melhor, também um alojamento, mas estava asfaltado, tinha tudo estava arrumado, tinha piso. Só que cada família, um pátio grande, cada família tinha que colocar como se fosse uma cortina. E cada família ficava numa cortina separada da outra. Então vivemos ali por acho que um ano e pouco, cada família ficou ali. E alimento, meu pai, depois de um tempo, saiu notícia que meu pai tinha levado um tiro, tinha morrido em Melih Haddad, que é o meu pai. E a gente ficou desesperado e descobrimos que não era meu pai, era outra pessoa que tinha morrido. E quando os soldados perceberam que meu pai era o único homem da nossa família, porque eram 3 irmãs, mas minha avó, aí eles pediram para o meu pai só não ficar mais na linha de tiros. Colocaram ele para cuidar da alimentação, porque ele cozinheiro, ele fez um curso com padres italianos, então ele ficou mais cuidando da parte de alimentação. Ele fazia comida para todo mundo, todas as famílias comiam juntos, e cada um vivia a sua vida, como se fosse uma vida, mas dentro de como se fosse cigano, sabe? Dentro de um plano, por um tempo. Depois, um tempo, meu pai percebeu que a gente não estava mais estudando. Depois de acalmar tudo, depois que a Cira liberou a nossa casa. Quanto tempo, Madonna, mais ou menos, desde o início até nessa fase? Quanto tempo durou isso? Voltar para casa? Eu acredito, mais ou menos, nós perdemos um ano. Porque até negociar para voltar para casa, porque tinha que negociar isso também. Tinha que pedir para eles saírem da nossa casa. Minha avó era muito peituda, minha avó é muito corajosa, ela encarava eles, ela ia lá para conversar com o tenente, porque eles ficaram lá. Eles não faziam mais mal para a gente, mas eles não largavam a nossa casa, não deixavam a gente voltar para casa. Eles usavam a nossa casa como se fosse um hospital, cuidavam dos seus feridos. Olha só que interessante, um ano vivendo tudo isso, né? Sim. E olha que a Madonna está resumindo muito tudo isso, né, Madonna? Mas, Madonna, continua, porque eu não vou nem interromper, tá? Se for o caso, no final da live a gente consegue fazer alguns tem que perguntar paralelos. Se ficar algum ponto não explicado, sim, por gentileza, pode me perguntar. Isso. Assim. Só essa fase mesmo da questão, porque às vezes você contando, a gente não tem a noção do tempo, né? E aí, só o fato de viver um ano entre tiros, entre desalojamentos, entre fugas, entre perder uma mãe, entre ter um pai na linha de frente, e de repente esse pai volta para servir, de mudanças, de nutrir. Quanta coisa linda acontecendo aí, em meio de toda essa guerra, mas quanta proteção também teve, né? E aí, Madonna, depois disso, como é que foi? Depois disso, a minha avó, igual que eu falei, era muito peituda, ficou ali em cima do tenente pedindo para a gente voltar, para eles liberarem a casa, e ficou tentando negociar com eles, conversar com eles, até que eles cederam a casa e saíram, se retiraram de Zarle, fizeram um acordo com soldados libaneses e deixaram a nossa cidade. Aí a gente voltou para casa e as escolas voltaram. Nós tínhamos que voltar para a escola, porque criança precisa estudar. Só que Sim. Aqui era um pouco assim, esperta, de certa forma, não queria estudar direito. Fiquei um ano falando para minha família que eu tinha a mesma tarefa, eu não estudei nada. Um ano fazia a mesma tarefa. Aí meu pai viu que minha avó estava sem condições de me ensinar. E ele tinha que trabalhar. Ele se sentiu na obrigação de me colocar no colégio interno, porque aí eu ia estudar. Como não tinha ninguém para ajudar nisso, aí ele teve que me colocar no colégio interno. Só que quando ouvi ele falando, eu entendi o que ele queria, mas ele não falou para mim. Ele não me perguntou, filha, se você quer. Ele simplesmente me levou para um colégio. Eu ouvi ele conversando com a freira.
Eu, uma criança, eu não tinha nem como palpitar, porque antigamente a gente não podia falar. Hoje a criança fala tudo. Antigamente era falta de educação, não é verdade? Uhum. Eu não sei se na sua época era assim. A gente Sim, ouvia sempre o pai olhou, a gente tinha que estar correndo já para você. Meu pai não era bravo, mas a gente já tinha isso cultural, de respeitar, de ficar na sua. Mas eu era tímida, eu era muito quieta. E aí eu ouvi ele falando, eu sabia, eu senti que ele ia me deixar ali. Só que ele não me perguntou, ele não falou que eu volto para te buscar. E aquela angústia veio. Aquela tristeza foi grande. Eu sabia que meu pai ia me deixar lá. Eu fiquei muito angustiada. Eu queria, minha vontade ali, gritar e berrar. E até agora parece que eu sinto falta daquele grito, porque precisava ter feito aquilo. Precisava ter desabafado, colocado para fora esse sentimento, porque me doeu muito saber que meu pai ia me deixar lá. E ele foi. Eu sabia que ele não ia voltar tão cedo. Eu não sabia nem quando ia voltar para minha casa. Então foi mais uma sensação de abandono. Eu senti esse abandono, eu me sentia abandonada. Ali foi uma sensação muito forte. Não era mais o medo, era mais o abandono. Eu toda hora estou apertando a tecla, eu não sei porque está escurecendo para mim aqui, a tela, a minha tela. Sim. Não é sua. Então, aí ele me colocou no colégio interno. Por minha sorte, eu fui muito amada lá. E mesmo assim, eu não queria ficar lá, mas eu fui muito amada. As freiras se identificaram muito comigo. Eles falavam que eu era um anjo. Gostaram de mim, gostaram bastante de mim e me colocaram para tomar conta de 30 crianças. Uma criança tomar conta de outra criança, tudo bem. Uau. Mas eu era arteira, não era assim. Não era uma santa, nem anjo. Mas tudo bem, se chegar um anjo aqui, tudo bem, eu aceito. Aí começamos, eu na arte, brincando, tudo, mas sempre tirei notas muito boas, sempre fui muito inteligente na escola. Para quem não queria estudar, sempre superei, sempre era o exemplo lá. Eu sempre ganhava muito presente deles. Ô, Madonna, será que essa autossabotagem... Oi? Essa autossabotagem que você tinha de não estudar, será que também não era medo de ficar distante da família e ir e ter que deixar? Ou talvez o mesmo medo que quando você teve que reviver de novo esta história, né, que você relatou no início da live, o medo de reviver, e na verdade, assim, a conexão com a família sempre é muito forte, né? E tem em muitos momentos da vida que os pais às vezes não conseguem nem expressar o que vão fazer. Imagine a situação do seu pai tendo que deixar a filha, sabendo que a esposa estava com um problema mental, precisava de cuidados também, que não precisa... Gente, quanta decisão, quanta superação e quanta coragem para poder entrar em ação, né? E muitas vezes nesses movimentos da vida a gente não consegue perceber o quanto nós estamos causando. Então, eu sempre falo, e muito interessante também que a sua mãe, mesmo sendo um membro da Síria, estava em meio à guerra, né? E aí volta de novo para a terra de origem dela. Quanta coisa, quanta conexão que tem de constelação aí, muito lindo, né? Isso que a gente fala. A história do ser humano, quando a gente olha para trás as conexões, tudo aquilo que fizeram para nós, a gente fica muitas vezes presos no que aconteceu de ruim. Sim. E eu sempre costumo dizer que enquanto nós somos crianças, pequenos ainda, que não temos um olhar mais sistêmico para tudo, a gente não conhece a nossa história, não é, Madonna? A gente vai conhecer depois com o tempo, e principalmente a força que vem dos nossos pais, né? Verdade. Muito lindo. Vamos lá, seja bem-vinda, Eliane. Vamos continuar, Madonna, porque tem muito conteúdo e o tempo é precioso. Então, aí a gente foi no colégio, o primeiro colégio, que foi uma angústia, lógico, junto com medo. Foi muito forte essa sensação. Eu lembro que quando casei, vim para cá e fiquei um tempo sem querer falar com ninguém, porque me culpava. E inconscientemente eu culpava a minha família. Eu culpei meu pai sabendo que ele fez o melhor. E mesmo consciente, mas eu culpei meu pai. Meu inconsciente culpou meu pai, sabe? Sim. A minha criança culpou meu pai.
entendeu? Então, é tipo assim, eu não sei se eu sinto dó do meu pai. Não é dó, tipo assim, se eu tinha que compreender, eu tinha me compreender, porque duas situações, que eu sei a situação dele, mas eu entendo a minha também, a minha dor era grande. É difícil aceitar, né? Os dois É, tinham justas razões, né? sim, sim. Muito. Uhum. Então, aí depois desse colégio eu fui muito amada, fui muito querida, ao contrário da minha irmã também foi lá, mas eles, parece, segundo a minha irmã, ela saiu de lá um pouco com traumas, mas isso é a história dela. Eu fiquei sabendo por depois, mas eu tive realmente um amor incondicional lá, eles me amaram muito. E queriam que eu fosse pro convento, eles viram o anjo mesmo aqui. Eles me queriam na família deles, eles me queriam como freira. Falei, Deus, quantas bênçãos, mas eu não quero. Eu quero fugir. Deus, me dá a opção de decidir, por favor. Pelo menos agora, depois de grande. Aí meu pai veio, todo manso, filha, as freiras estão achando que você tem vocação para ser freira. Falei, pai, eu não tenho, mas eu não quero, pai. Aí eu já estava maior, ele me perguntava. Falei, pai, eu não quero ser freira, pai. Falei, filha, faz isso. Eu fico com receio de falar para elas, não. Vai ver, se for sua vocação, você faz. Se não for, você sai fora. Fica 1 ano, 2 anos. Se não der certo, não tem problema. Sem compromisso. Só que sem compromisso é minha vida. Entendeu? 2 anos e 2 anos. Falei, Madonna, posso só cortar um pouquinho? Muitas vezes nós, como pais, né, igual a colocação do seu pai, né, vai lá, filha, se você não gostar, você segue. Muitas vezes, quanto nós interferimos na vida dos nossos filhos, mesmo que inconscientemente, e eu tenho certeza que esse ato do seu pai era um ato de amor, de querer proteger a minha menininha, de repente tá num convento, tá ali entre pessoas que são do bem, né? E muitas vezes a alma da gente quer ir lá pro inferninho. Não, é. E tudo isso, eu sempre falo que dentro de nós existe a boa e a má consciência, né? A boa consciência é que ela falaria assim, tá bom, pai, tá bom, freira, eu vou ser freira também, né? Porque daí faria tudo aquilo que as pessoas queriam do seu sistema familiar de alguma forma, que todas as pessoas que você conviveu faz parte do seu sistema familiar. Se fosse pela boa consciência, você dizia assim, tá bom, amém, você freira. Mas esse era o lado que eles queriam de você. Mas lá dentro já era um mecanismo de superação, de querer ser a rebelde, vamos pôr que alguém falou assim, a Madonna freira, e deu risada, né? De vez em quando tem espaço. Sim. Então, nesse momento, surge a má consciência. E essa má consciência, às vezes, assusta a gente, porque é o que eu não quero, eu quero fazer totalmente diferente daquilo que são as verdades das nossas raízes, dos nossos pais, né? Mas muitas vezes essa má consciência também nos liberta. E que bom que você não virou freira, né, Madonna? Porque senão você não estaria aqui hoje falando com a gente. Que delícia! E o que mais, Madonna, aconteceu aí na sua vida? Vamos lá. Então, aí meu pai ficou, aceitei. Falei, tá bom, pai, vai lá. Vão lá estudar com as freiras. Tudo bem, eu aceito. Eu cheguei lá, assim que eu cheguei, eu sempre não gostei muito do quieto, do silêncio demais, sabe? Eu gosto de meditar, eu gosto de ficar um pouco no meu espaço, no meu tempo. Mas eu sou uma pessoa bem agitada, eu sou muito de movimento. Então lá era um silêncio total, uma criança, tipo assim, era já mais ou menos adolescente, mas gosto de vida, eu gosto da cidade, eu sou da cidade. Aí de repente eu vou num lugar que tem muita árvore, lindo lá o lugar, só que aquele lugar me traz aquele vazio, porque é muito silêncio. Eu sou movida a pessoas, eu sou movida a gente, eu gosto de ver as pessoas pra lá, pra cá. Eu curto isso, eu gosto disso. Aí vejo tudo quieto, lindo, mas tudo quieto. Assim, eu entro no convento cheio de plantação, lindo o espaço. Eu me dou de cara com a superior. Logo de cara eu senti que ali eu vou ter problemas. Que eu tive problemas.
tudo que eu tive de amor lá, de amor incondicional, apesar que eu aprontava, eles faziam de conta que não viam minhas artes. Lá eu não podia nem respirar, que eles me apontavam o dedo o tempo todo. Eu era culpada de qualquer coisa que acontecia. Não que eu não fazia, eu colaborava um pouquinho só. Mas não era tudo aquilo. Não era culpada de tudo, não. Era uma sensação de assim, eu não pertenço a esse lugar, Madonna? Pode ser, sabe o que é? Eu sempre fui muito amorosa, assim. Eu gosto das pessoas. Eu me apegava às pessoas, era errado para elas. Eu lembro quando cheguei lá, eu me identifiquei com uma freira. Estava começando, noviça, no caso. E não era legal, para eles não era certo eu ter afinidades com ela. Então eu tive que cortar isso. Eu tinha um urso de pelúcia que eu gostava de ter carinho dele. Porque, querendo ou não, eu também fui carente. Eu sou carente, vamos dizer assim. Não tem Quem como. não, né? Não é? Eu sou carente. Aí eu gostava do meu ursinho. Era errado ter ursinho. Então, qualquer contato de carinho que precisava, era errado ter. É isso eu estranhei muito. Então, aonde que era um problema, eles chamaram o meu pai para falar para ele dessa falta de carinho que eu tenho, essa carência que eu tenho de querer um urso, de querer um afeto de freira, sabe? Então, tudo que eu tinha quando eu era criança das freiras, ali era errado. Mesmo sabendo de toda a sua história, da guerra, da separação da mãe, da separação do... Gente, né? Eu não sei o que passava na mente dela, de que forma ela estudou, no caso, chegou até onde que chegou. Eu não sei como que era a política deles lá. Eu sei que eu mesmo assim, eu tinha também meus primos, eu tinha muitos primos que trabalhavam lá em Beirute, porque eu estava em Beirute nesse tempo. Eu fiquei no convento em Beirute. E meus primos, cada dia um ligava. A freira deduziu que era um único primo, que era meu noivo. Ela deduziu. Sempre, cada vez um deles ligava. A gente é muito ligado, minha família é muito grande. Tenho mais que 10 primos que trabalham em Beirute. Então, toda vez que um deles ia para Beirute, ligava para mim se precisar de alguma coisa. Nessa época você já estava com que idade, Madonna? Eu tinha mais ou menos uns 14 a 15 anos, mais ou menos. Um pouco, uns 14 anos. Então, mas para eles essa idade é a idade de querer um noivo, um namorado. Certo. É até aqui, mais ou menos, é isso. As meninas hoje crescem muito rápido. Então, aí, pronto. Eu era julgada porque eu tinha um noivo fora do convento. Aí, um dia desses, um primo meu me ligou e falando comigo, aí minha amiga do meu lado, deixa eu falar com o seu primo. Um dos meus primos. Eu peguei e passei o telefone para ela, pode fazer amizade. Quem estava na escuta? A madre. Ela estava escutando, pronto. Aí ela me chama, começa a brigar comigo, começa a discutir comigo, me apontando o dedo. Ela pede para eu guardar minhas coisas para ir embora, porque ela queria me mandar embora mesmo. Eu fico quieta no meu silêncio e falo, tomara, seja louvado Deus que ela me mande embora. Fico quieta. Eu falo, Deus, chegou minha hora. Ela simplesmente vê meu silêncio. Vou te dar mais uma chance. Não faz. Ai, não faz isso. Não faz isso, que eu não quero essa chance, eu agradeço. Às vezes o silêncio também não é tão bom assim, né? Quanto a gente imagina. Eu tinha que falar, opa, eu quero ir embora. Manda logo, vai! Ou então beliscar a madre, de repente. Aí ela falou, não, vou te dar mais uma chance. Falei, lá vou eu. Voltei com a cabeça para baixo, pro meu canto, arrumei minhas coisas. E, lógico, as minhas artes não pararam. Aí comecei a ligar para casa das pessoas. Eu pegava o telefone e ligava, só para falar qualquer coisa. Ligava para falar qualquer coisa. Quando dava um intervalo, a gente saía para a rua, fugida, para ver se paquerava com alguém, se achava alguém para namorar. Mas nunca rolou, nunca achei ninguém. Não sei cadê os homens, fugiram. Aí,
E uma vez e outra, a gente também, as meninas, uma vez me chamaram para ir lá no jardim deles. Eles têm uma plantação, tem a cana, que fala a cana. Aí me chamaram, vá lá para chupar a cana. Falei, tudo bem, vão lá. Ficaram na minha cabeça. Eu era quieta, fiquei na minha quieta, não queria descer. Não queria, porque para eles era roubo isso. Descer, roubar laranja, comer as coisas lá, frutas deles. Okay. Aí a gente desceu correndo, começou a chupar lá a cana. Aí veio uma das freiras atrás da gente correndo, a gente saiu correndo. Era muito engraçado. Essa época era muito engraçada, uma adrenalina danada. Correndo atrás da gente, meu tênis ficou para trás, minha roupa rasgou, era nova, sabe? Para criança era tudo novo, bonito. Mas isso ninguém pegou a gente, não chegamos a levar dura por conta disso, não. Isso foi apenas uma arte gostosa que nós fizemos. Era outra guerra, né? Outra fuga de outra guerra. Era outra guerra, verdade. Mas olha aqui, teve, no final, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, e pouquinho. No final, começou a querer estourar a guerra em Beirute. Eu já estava em Beirute. E eu lembro que era a Páscoa. A Páscoa, eu sou católica ortodoxa. Normalmente, a cada 4 anos, o católico ortodoxo, ele faz a Páscoa uma semana depois do católico, dos cristãos, no caso, católico. Então, nesse ano, era nossa Páscoa uma semana depois. Só que essa uma semana depois ia estourar a guerra em Beirute. Estourou a guerra em Beirute. E falaram pra gente que vocês não vão poder ir embora pra casa. E fizeram uma festa pra gente comer e beber à vontade para não sentir o drama. Aqui eu não queria ficar. Fiquei tão revoltada, comecei a beber sem parar. Eu lembro que nós mesmos que lavamos os pratos, limpava as mesas. Eu pegava os pratos de uma parede para outra, porque estava bêbada já, levando os pratos assim. E a sorte minha é que a parede era estreita, então não cheguei a cair. Antes de cair, já batia do lado pro outro. E cheguei e levava para lá. E essa noite estourou uma guerra muito forte lá. Eu não percebi a guerra, porque eu estava bêbada e desmaiei. Eu lembro outro dia, meu primo me ligou. Que vergonha, filha. Que vergonha, prima. Falei, por quê? Porque eu te liguei ontem e falaram para mim que você estava bêbada. Falei, eu vou beber, continuar bebendo, se vocês não me tirarem agora daqui. E você não me liga mais se não for me tirar daqui. Aí, simplesmente, meu primo foi lá, ajudou, deu um jeito, me tiraram de lá. Me tiraram de lá, nunca mais voltei pro convento, era uma forma de sair de lá. Mas no meio da guerra, saímos também fugidos de lá. Era um mecanismo de defesa, né, Madonna, naquele momento. Era tudo que você tinha. Era beber, chacar, era beber. Atenção para alguém me tirar, porque eu não queria ficar lá. Eu não queria mesmo ficar lá. Eu não estava feliz lá. Não é a vida que eu queria. Eu estava feliz com as meninas, porque a gente aprontava, tinha nossas histórias, mas eu não estava feliz. Eu não queria ficar lá. Eu sabia que não era a minha vocação ser freira. Eu sempre soube. Aí saí de lá e pronto, fui também por outro colégio interno, mas já era mais madura, já tinha um paquera, entendeu? Já tinha um paquera, aí era mais leve. Literalmente não servia para freira mesmo, vocês já perceberam, né? Não seria freira. Não. Nem na próxima encarnação, acho que não tenho ainda. Eu não sei se um dia vai encarnar para ser freira, mas eu acho que eu não tenho, não, meu sonho. E tá tudo certo do jeito que está, né, Madonna? Tá bom assim. Tá bom assim. Tá bom, e aí, Madonna? Então, aí acabou aí o convento. Estudei mais 3 anos num colégio interno, terminei o colegial. E nesses 3 anos, 3 anos mais ou menos, e quando saí do colegial, terminei, sempre tinha um paquera. Cheguei a namorar ele, depois terminei com ele, mas me arrependi. Ele ficou em cima, pensei que a gente estava namorando para mim, mas para a cabeça dele, não. Depois de 3 anos, aqui eu tomar coragem de perguntar o que nós somos. Já acabou o colégio, eu quero saber o que eu sou para ele, porque sempre vai atrás, leva flor, me agrada, isso, aquilo. Ele falou, nós somos amigos. Falei, assim, amigos? Depois de todo esse tempo? Somos amigos. Falei, então tá bom. Aí, o que eu faço? Eu arrumo um casamento.
depois de um mês eu caso, porque tive uma proposta de vir aqui para o Brasil, de casar, de ter filhos. Eu achei muito bonito, porque eu já estava com a sensação de querer ser mãe. Eu queria ser professora. Eu já estava sentindo a vontade de ser mãe, de querer ser mãe, sabe? Aquela coisa, aquela sensação de preciso disso. Casei. Lá no Líbano, você casa virgem, você não tem, não acontece, não tem relação, você não beija na boca, não tem isso. É, tipo assim, antigamente, hoje eu não sei, mas, tipo assim, o casamento, como se fosse, pra mim, era, vida legal. Casar e ter filhos. Então, essa visão que eu tinha do casamento. Ter uma família, ter filhos correndo pra lá, pra cá, eu achei era gostoso. Eu queria muito ser mãe. Eu gosto de criança. Eu tenho 2 filhos hoje, mas eu amo criança. Mas eu gosto da sensação de eu saber que eu sou mãe hoje, sabe? Isso me realiza muito. Então, casei, depois conversei com o pai dos meus filhos um mês. Depois de um mês, casei. Vim para o Brasil depois de 15 dias. A minha família, lógico, não gostou da ideia. Eles não queriam que eu casasse, porque eles acharam que eu estava fugindo de alguma situação. Mas, certamente, eu estava fugindo, sim, de uma situação, mas eu estava gostando de outra fase que eu ia viver. De ser mãe, de ter uma família. Eu estava apostando nesse projeto, nessa ideia. Eu achei uma ideia bonita. Então, era uma coisa que eu queria. Então, aconteceu realmente o que eu queria. Que bacana que, em meio de tudo isso que você sofreu, você nunca deixou de sonhar, né, Madonna? Não, graças a Deus. Eu acho que a Que guerra lindo. ensina a gente, sabia? A guerra faz isso. Ela cria valores em você. Porque é muito forte viver guerra, sabia? Quando você tá ali perto de morrer, você valoriza muito mais a vida. Porque praticamente a gente viveu constantemente de morrer a qualquer hora. Quando estava em Beirute, poderia morrer lá. Então você considera que valorizar a vida é uma das ferramentas para a superação? Eu considero valorizar que a vida. Valorizar a vida é uma das ferramentas para contribuir com a superação. De você amar viver é muito necessário para você conseguir ter força para superar. A vida, que bacana. A vida da gente, todos nós, cada um tem a sua experiência. A minha história para vocês é diferente, pode ser, porque aqui no Brasil outra cultura. Mas a minha história para os libaneses é a mesma. É a mesma. Eu tenho, lógico, uma família diferente do deles, mas é a mesma. Então, nós aprendemos, eu tenho a certeza que eles têm a mesma resiliência que eu tenho, a mesma força que eu tenho. Porque nós chegamos muito próximo à morte. Nós lutamos para sobreviver. E aprendemos. Então, essas situações que vêm, às vezes, um estresse de um problema, de repente, financeiro, ou um problema com outra pessoa, um desentendimento, acabam sendo leves perante uma guerra, perante uma morte. Então, onde você consegue superar de uma forma mais madura, mais evoluída. Então, a superação, se você não amar a sua vida, a superação fica muito difícil. Você precisa amar a vida. Tem que ter um motivo para entrar. A gratidão é muito importante. E eu percebi que durante a sua fala, durante essa entrevista, você trouxe muito a gratidão, você colocou muito a gratidão em ação, né, Madonna? Porque lá no primeiro convento, lá no primeiro colégio, né, interno, você demonstrou o amor. Então, você colocou a gratidão de tudo aquilo que talvez os seus pais não puderam te proporcionar, você retribuiu como gratidão. Então, de alguma forma, você sempre colocou a gratidão em ação, né? Sim. Que lindo, muito bom isso. Fantástico mesmo. A gente não E aí, Madonna? Eu acho que você acaba substituindo, sabe? Exatamente. Quando você é criança, você acaba substituindo. Tipo assim, eu não tenho isso, mas vou pegar isso para mim, então, sabe? Aquela coisa assim. Você acaba se superando dentro de você, lutando para sobreviver dentro daquela situação. Criando a própria superação, né?
as situações que realmente fazem você entrar em movimento, porque sentar e chorar não dava tempo, né, Madonna? Não. Tinha muita coisa para viver. Eu precisava. Mas e Até aí? agora eu tô angustiada porque não gritei quando meu pai me deixou na primeira, juro. Pode gritar. Precisava. Eu Hoje precisava você ser uma pode. criança normal, não racional, sabe? O Tá normal, vendo? aquele que grita, que berra, é normal. Agora, É aquele que normal. pensa muito, ele não grita, fica esperando, não é legal, não. É isso mesmo. Ô Madonna, e como que foi o casamento? Como que foi viver esse casamento? Em algum momento você se arrependeu de ter se casado e ter vindo para o Brasil? Ou vai me dizer que aconteceu outra guerra aí, Madonna, pelo amor de Deus. Não, o casamento, eu casei, eu queria uma vida mais leve um pouco, eu queria estudar, eu queria ter meu espaço. Mas eu me via envolvida muito no mundo do trabalho, no mundo dos filhos. Eu era uma criança, eu não tinha vivido nada. E aqui no Brasil, você tem olho para você vê outras coisas. Eu não tinha espaço para isso. Eu não curtia nada. Eu trabalhava muito, cuidava dos meus filhos. Era satisfatório uma vida assim. Eu tinha tudo, eu tinha uma vida maravilhosa, assim. Eu falo financeiramente. Mas não era isso só que eu queria. Eu queria viver melhor a minha vida. Eu não queria só trabalhar. Eu não queria só viver trabalhando. Eu queria um pouco mais. Eu queria mais conquistas. Eu queria estudar. Eu queria sonhar mais. E ali percebi que eu não tinha espaço para eu sonhar. Aí, com o meu filho tinha 6 anos, com minha filha tinha 3 anos, eu tomei a decisão de me separar, morando sozinha no Brasil. Uau! Aí foi realmente uma guerra para querer separar. Porque uma libanesa, que não tem família nenhuma, uma menina com 2 crianças, querer separar num país que não é país dela, que não tem família, não tem apoio de ninguém, é pesado. E me separar de uma família libanesa que é tradicional também. E a família foi lá para me buscar lá do Líbano para casar comigo, porque o libanês não separa. Mas a Madonna separa. Entende? A Madonna sempre praticou a má consciência, né? Não dava para ser freira, viu, Madonna? Não. Literalmente não dava. Olha só. Puxa. Minha cabeça, não sei como que pensa. De onde que veio isso, eu não sei. A sua cabeça pensa em se superar a cada dia, em viver a sua própria vida, em honrar e respeitar a sua história. É dessa forma que a gente realmente cresce, né? Quando eu coloco a questão da má consciência, é que a má consciência são aqueles momentos que, por exemplo, como se separar de um libanês, de uma cultura libanesa, estando sozinha no Brasil? É uma quebra de paradigma muito grande. Normalmente, para as pessoas, vão olhar para você e falar, é louca, né? Pirou, alguma coisa aconteceu. Em tempo, todo mundo estava preocupado comigo. Porque você vai fazer sozinha aqui no Brasil? Como você vai separar? Meu pai, ele veio para cá querendo me levar embora. Ele ficou muito preocupado comigo. E quando ele veio para cá, antes dele vir para cá, ele falou assim, ele me ameaçou. Se você se separa, eu não sou seu pai, eu não quero nem saber de você. Eu falei, então tá bom. Faz o seguinte, você não vem para cá porque eu vou me separar. Porque eu não sou sua filha. Eu me separei. Só que assim que eu me separei, eu liguei pro meu pai e falei, pai, perdão por tudo que eu te falei, mas eu precisava fazer aquilo que eu quero. Meu pai, lógico, ele falou aquilo só para me segurar de medo de fazer alguma coisa não legal, que possa me prejudicar mais, prejudicar meus filhos. Aí ele veio para cá para me visitar. Veio e viu que ainda a minha situação não estava legal, porque eu vivia uma pressão, querendo ser não, eu me separei. Eu estava sozinha num país onde que a maioria era libanês e eu estava sozinha. E aqui para os brasileiros é normal separar. Só que para mim, eu tinha cabeça ainda de libanesa. Então, querendo ser ou não, eu me culpava também. Eu sabia que isso era que eu queria me separar, mas eu me culpava muito por ter me separado. E olha que interessante que é o que você fala, que esta culpa, porque quando a gente pratica a má consciência na visão sistêmica, a má consciência é uma forma de nós nos excluirmos do nosso núcleo familiar, do nosso sistema familiar. É quando você se torna a rebelde, e essa rebelde não tem lugar. E, na verdade, a maioria dos rebeldes vem para trazerem a cura sistêmica para todo esse
Pessoal, nós fomos interrompidos. Eu estou voltando de novo. Vou chamar novamente a Madonna. Nós não conseguimos reduzir esse conteúdo em 1 hora, portanto, nós vamos concluir, ok? E essa live depois nós vamos postá-la de novo, mas eu vou chamar de novo a Madonna para nós completarmos e concluirmos essa história, porque ela é muito linda, ok? Então vamos aguardar um pouquinho o pessoal voltar. Vamos aguardar um pouquinho. Uma história de superação fantástica. E que quando a gente começa a ouvir essa história, tem muito a ver com as leis sistêmicas, com as exclusões, muitas vezes no momento, num período de guerra, num enfrentamento, de colocar a própria vida a serviço da vida mesmo e se superar as dificuldades, as limitações, vencer de verdade, né? Esse é a maior limitação, que muitas vezes nós não conhecemos a força que existe dentro de nós. Seja bem-vindo Eduardo, Maradei, pessoal tudo voltando, a Thalita Oliveira, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar essa live. Gratidão por vocês retornarem. Nós vamos só aguardar a Madonna entrar para nós já mandarmos de volta o convite para ela realmente concluir. Eu disse para vocês que era um conteúdo muito lindo, uma história muito linda, maravilhosa, a história da Madonna. E eu quero concluir, porque eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é uma história de muita superação, ok? Vamos aguardar só um pouquinho. Deixa eu chamar ela aqui. Madonna, cadê a Madonna? Madonna. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Só mais um instante. Só mais um instantezinho. É uma história linda que nós estamos contando, a história da Madonna. Só um minutinho, acho que ela não conseguiu se conectar de novo. Fala para nós, enquanto a Madonna não entra, vão colocando os comentários de vocês aí, por favor. O que vocês estão achando dessa história e como que será o desfecho desta live para que nós consigamos retribuir a vocês todo esse carinho desse tempo por terem voltado, né? E se todas essas pessoas que voltaram é porque realmente está fazendo muito sentido. Então escreve aí para nós o que vocês estão achando para nós concluirmos essa live com muita maestria e deixar aqui uma contribuição para vocês. Eduardo, seja bem-vindo. A Geacompunturista, seja bem-vinda também, boa noite. Ok? Vamos só aguardar aqui a Madonna um minutinho. Madonna. Só um minutinho, nós estamos chamando aqui a Madonna. Você me ajuda aqui? Enviando o convite para a Madonna de novo. Aguardando só um minutinho. Maderei, interessante como ela converteu a situação vivida. Fantástico, realmente é uma história de muita superação, né?
Quando nós olhamos para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para as guerras que nós enfrentamos durante toda a nossa vida, nós temos duas opções, né? Ou enfrentar e continuar, ou aceitar a condição que nos é imposta. E na história da Madonna, eu considero isso muita resiliência, muita superação e muita vontade de viver, porque quantas pessoas que não passaram 5% do que a Madonna passou, e muitas vezes você conversa com essas pessoas e essas pessoas parece que não têm um motivo, porque a Madonna trouxe uma questão muito interessante, que diante da situação de estar entre a vida e a morte, você tem que optar pela vida, né? Só um minutinho. Madonna, já te enviei uma solicitação. Estamos aguardando a Madonna a aceitar. Só um minutinho. E contar uma história sem o peso, que percebe? Ai, que delícia, ela voltou de novo. Tá aqui de novo, presente. Que bom! E o pessoal, todo mundo voltou. Isso é muito bom. Eu estava comentando aqui, Madonna, Fico feliz com a que presença de todos. diante de uma situação, diante de uma dificuldade, nós temos só duas opções: ou aceitar a dificuldade, ou escolher superar essa dificuldade e transformar a própria vida. Bom, vamos lá, a gente tem mais pelo menos meia hora aí para continuar essa live e ter contribuição. E aí? A gente cortou aonde? A gente estava falando de separar, no caso, não é? De viver o preconceito, até mesmo o meu preconceito comigo mesma de ter me separado. Eu não sabia viver uma vida de solteira. Eu me condenava por qualquer comportamento. Então, no início da separação... Aliás, eu era condenada, de fato. Eu achava que todo mundo estava me condenando. Eu sofri para conseguir fazer com que meus filhos se adaptassem bem com essa situação, comigo, com o pai deles. Era uma situação um pouco bem conflituosa no início, assim. 2 anos ficam bastante conflitos. Então, depois de 2 anos, começou a melhorar, porque aí comecei a namorar e parece que aí impõe um pouco mais de respeito, impõe um pouco mais aí comecei a me aceitar mais. De vir, de fazer as coisas com mais liberdade, porque antes disso eu me condenava muito. Eu fazia curso, sempre foi de estudar, mas para sair, para curtir, eu não fazia muito isso, porque eu achava que eu estava fazendo algo errado. Eu sentia que estava fazendo algo errado, sabe? Por quê? Porque a minha criação era diferente. Eu tinha 2 filhos, eu achava que alguém vai falar mal de mim, sabe? Eu me culpava muito, sabe? Sempre preocupada com minha imagem. Perante os filhos, no caso. O que eles vão falar para meus filhos, sabe? Eu me preocupava muito com a minha postura, porque eu queria ser exemplo para meus filhos. Então, isso era a minha preocupação. E depois, comecei a namorar, tudo, vivi uma vida, vivi mais um relacionamento. Fiquei com esse relacionamento mais ou menos uns 14 anos. E eu sempre tive a vontade de estudar. E quando começo a me relacionar, eu me entrego muito. Eu me dou. Porque isso eu aprendi no mundo árabe. A gente faz muito pelo outro. E quando a pessoa tem dificuldade, tem problemas, a gente abre mão de tudo e fica junto, acompanha. Eu sou muito companheira. E abri mão, fiquei ali, abri mão da minha vida, me entreguei à vida do outro. Depois de um tempo, comecei a sentir falta da minha identidade. Eu esqueci que era libanesa, eu esqueci que eu tinha uma história de vida maravilhosa. Eu comecei a viver a vida do outro. Porque a vida dele era mais normal, a minha não. A minha história de vida não era normal. Porque aqui não é normal. Se eu vou falar, minha infância em guerra, andar de bike, agora que eu aprendi a andar de bike, faz 4 meses que eu estou indo de bike. Então, tipo assim, minha história de vida não era um exemplo para ninguém. Eu me escondia, então, atrás da vida dele. A culpa dele? Não, a culpa é minha. Mas eu não sabia caminhos para me aceitar. Eu não me aceitava. Por mais que eu era uma pessoa sempre sorridente, sempre resolvida,
mas no fundo, no meu subconsciente, eu não me aceitava, porque eu não falava da minha vida. Aí, quando comecei a perceber que tinha algo fazendo falta, a minha personalidade, a minha essência está sumindo, aliás, já tinha sumido há muito tempo, eu me entreguei muito ao outro e não a mim, comecei a me questionar e comecei a buscar soluções, onde eu vi que a única solução minha é me libertar. Me separar depois de 14 anos e começar a estudar. Aí que eu comecei a conhecer o mundo coach. Que eu comecei a me identificar, comecei a encontrar propósitos, comecei a me entender. Aí que eu aceitei a minha história de vida. Eu entendi que eu sou diferente, porque é para ser diferente, porque meu propósito, a minha missão de vida é ali, através da minha história, de ajudar alguém. Através da minha história, que hoje meu livro está disponível, gratuito, só entrar no Telegram e abaixar para ler, e para ajudar alguém, para realmente conseguir inspirar qualquer outra pessoa para superar os seus medos, os seus valores, a sua vida e valorizar de fato a vida hoje. Então, é isso que aconteceu. Lógico, ainda no meio tem histórias dos príncipes que viraram sapos, que eu falo de vez em quando, brinco, que às vezes eu fui também bruxa para alguém, porque... Não é verdade? Se eu tenho sapos na minha vida, o José Roberto Márcio, ele falava assim pra gente, não casa com perfeito, você não casa com príncipe, você casa com sapo. Então, eu acho que a próxima eu vou escolher um sapo, entendeu? Para me se transformar num príncipe. Porque é isso mesmo. Viraram sapos. Não é? E olha só, muito interessante o que a fala da Madonna, porque a gente percebe também que quando você deixou de dar, entregar demais, você precisou buscar de novo o equilíbrio, até mesmo dentro do relacionamento, né, Madonna? Porque quando eu dou demais, eu recebo de menos. E quando eu recebo de menos e me dou demais, eu gero uma descompensação dentro desse sistema e é difícil realmente superar, né? Mas, gente, que coisa mais linda, que coisa gostosa. Eu sei que 1 hora de live é muito pouco tempo para toda essa história, tá? Talvez, Madonna, se todo mundo disser sim, a gente pode marcar um grupo fechado, um atendimento sistêmico só para falar desse assunto de superação e de guerra, que vai ser fantástico, maravilhoso. Mas, enfim, a sua história é linda, a sua história foi de muita contribuição, né? Mesmo sendo uma história diferente, mas quanto nós hoje aprendemos com a sua história, isso é muito lindo, né? Quando a gente traz tudo isso como experiência, como bagagem, e principalmente quando a gente aprende a honrar e respeitar a nossa história, né, Madonna? Nossa história, de fato. Nós descobrimos que na nossa maior dor existe a nossa maior cura. E sempre no veneno vai estar o antídoto, né? Então, eu acho que o antídoto para superação seria o quê? Fala para nós, qual que é o antídoto para da superação, Madonna? Só mais um pouquinho para nós finalizarmos. O antídoto é você aceitar a sua própria história. Você olhar para seus problemas e encarar eles como um aprendizado. Você olhar para seu eu e acreditar que tem uma pessoa maravilhosa ali, que tem a oportunidade de aproveitar a cada dia, a cada amanhecer, para fazer a sua vida diferente. Uau, que delícia, né? Então, gente, lembra que eu pedi para vocês ficarem com caneta e papel? Era por isso, né? Olha que coisa mais linda. Madonna, desde já minha gratidão imensa. Essa live vai ficar gravada, tá? Documentada lá no GVT e vai para o YouTube também. Nós vamos cortar parte para deixar essa história inteira, ok? E gratidão a você pelo seu tempo, pela contribuição, por todo esse carinho, por toda essa leveza, por toda essa superação que você é, ok? Obrigada. E eu agradeço de coração. Agradeço você pertence a nosso espaço. Agradeço por você permitir com que a minha história colaborasse e ajudasse as pessoas a serem pessoas mais resilientes, mais fortes dentro das suas próprias histórias, porque eu tenho certeza que cada um de nós tem a sua própria história, que é de muito valor.
E a história mais linda e a mais bela é a sua, né? Sempre eu digo assim, a história da Madonna me emociona, mas e a minha? Me emociona? E a sua te emociona? Então vamos aprender a contar a nossa história com menos dor, porque teve muita dificuldade, teve, mas a gente riu muito durante essa live, as pessoas riram também. E talvez a grande sacada da vida seja nós nos divertirmos mesmo em meio à pandemia, à guerra, às dificuldades, sempre lá. No veneno vai estar o antídoto. Então, minha gratidão do fundo do meu coração, ok? A você, a todas essas pessoas que nos seguiram, que estiveram junto de nós nessa live, minha gratidão. Coraçãozinho para todo mundo, ok? Um beijo no coração de todos. Eu que agradeço. Um beijo no coração de todas. Eu também. E nos vemos logo, logo na próxima live com um outro tema e focando aí a sua história, a sua vida. Um beijo, uma ótima noite a todos vocês. Até mais. Beijo, tchau, tchau.